descobre que Jesus passava por Jericó, a exemplo de Zaqueu, ele discerne: aqui está a minha oportunidade. Então ele brada, então ele clama pelas ruas de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E naquele dia ele saiu das margens da sociedade, saiu do opróbrio, voltou a enxergar, e a sua história é contada positivamente. Por quê? Porque uma atitude tomada desencadeia um processo de milagre. Vire para alguém que está na sua direita ou na sua esquerda: eu não sou muito disso, mas me ajude a pregar, e diga para ele: tome uma atitude nessa noite, tome uma atitude nessa hora. A atitude desencadeia um processo tremendo de milagre. Meus irmãos, Zaqueu nos ensina algumas lições. Eu vos trouxe duas particularidades que eu acho muito interessantes. Todavia, Zaqueu nos ensina pelo menos 6 lições. É bem verdade que eu não vou vos comunicar as 6 lições, mas Zaqueu nos ensina algumas lições, e dentro do tempo proposto eu quero mencionar estas 6 lições. Diz a Bíblia Sagrada, diz o texto bíblico, que Zaqueu era um homem rico. Se entrássemos nos pormenores, você ia descobrir que Zaqueu era um publicano, mas ele era muito mais do que apenas um publicano. Ele era na verdade um chefe, ele era na verdade um responsável, um supervisor de aproximadamente 6 cobradores, ou por que não dizermos 100 cobradores de impostos. Era muito bem remunerado pelo governo romano, ganhava comissões em cima dos seus 100 trabalhadores. Mas não obstante a sua remuneração legal, era costume de todo cobrador de impostos aplicar o que nós chamamos de enriquecimento ilícito, cobrando além do devido. E por isso Zaqueu cada vez mais engordava a sua poupança. Por causa disso, Zaqueu cada vez mais elevava a sua condição financeira. Porém, eu paro no verso de número 13, você repetiu comigo o verso 13. Quando eu paro no verso 13, pastor Natanel, a Bíblia diz: e procurava ver quem era Jesus. Quando eu olho para o verso 13, eu começo a empreender, Tiago. Começo a compreender que não obstante todo o ouro, toda a prata, todos os bens, todas as economias, todas as riquezas de Zaqueu, não obstante a tudo isso, havia o que nós chamamos de vazio dentro da sua alma. Vazio este que o ouro não conseguia preencher, a prata não conseguia preencher, a conta gorda do banco não conseguia preencher. Contextualizando, os cartões de crédito com bastante limite não conseguiam preencher. Os seus bons negócios que geravam muito lucro não conseguiam preencher. Aqui está a chave central do texto bíblico, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. No original da língua grega, este termo procurava ver quem era Jesus está nos dizendo mais ou menos assim: empenho máximo com o emprego de forças físicas e forças da sua alma para alcançar o seu objetivo. Isso tem tudo a ver com a forma como nós cultuamos, com as motivações pelas quais nós adentramos num lugar como esse, com a forma como nós nos achegamos à presença de Deus. E com base nisso tudo, a primeira lição que eu absorvo e comunico a vós nessa santa noite, compartilho convosco, é esta: a manifestação da presença de Deus sempre será proporcional à nossa busca ou à nossa procura por Ele. Diga comigo: a manifestação da presença de Deus em minha vida sempre será proporcional à minha procura por Ele. Queridos, observe que Zaqueu chamou a atenção de Deus na pessoa do Cristo. A busca de Zaqueu, aparentemente superficial, aparentemente, repito, superficial, chama a atenção de Deus, porque por trás daquela busca aparentemente superficial estava na verdade, sim, estava na verdade uma sede incontrolável, um desejo incontrolável de um encontro marcante, verdadeiro com Jesus,
que mudaria a história da sua vida. Deus jamais é interessado por alguém que é desinteressado por sua presença. Deus jamais é atraído por alguém que não se interessa por sua presença. Por isso que alguns dos nossos cultos parecem mais uma celebração fúnebre do que uma celebração a um Cristo vivo, que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai e está intercedendo por nós, porque nós adentramos no culto com a cabeça bem longe daqui. Nós adentramos no culto, querido, e apenas adentramos na verdade no templo, mas não participamos do culto. E às vezes por causa disso vem frustração, quando a minha cabeça está em outro lugar e só o meu corpo está aqui dentro, porque nós adentramos no templo, mas nós não cultuamos. E quando nós não cultuamos e não há uma entrega, não há vitória, há frustração. Por quê? Porque às vezes nós mistificamos a condição do templo como um amuleto. Eu cheguei no templo, a vitória acontece. Não, quando eu chego no templo, participo do culto como um adorador do teu jeito, da tua maneira, do teu jeitinho, da maneira que você quiser. Se você não tem coragem de levantar as mãos como alguns, mas Deus conhece teu coração, na tua alma está aberta. Ele conhece isso, Ele vê isso, e é isso que Ele recebe, querido. Alguns vêm ao culto como se fossem ao cinema, alguns vêm ao culto como se fossem ao teatro, alguns vêm ao culto como se fossem ao circo, a uma festa de 15 anos. E culto não é cinema onde eu compro um saco de pipoca, uma latinha de Coca-Cola e me assento para assistir o telão. Não, templo não é teatro aonde alguém coloca uma máscara e encena uma peça. Não, templo não é circo, não tem palhaço, não tem picadeiro. Templo é lugar aonde a presença dele